mantido isto. E na semana do Clássico, qual não foi a surpresa nossa de que iriam ser aplicada a regra e não a tradição. Foi isso que nós lamentamos. De modo que eu acho que tem que ser aplicado a regra, exceto se os dirigentes entrarem em consenso. O Santos não foi surpreendido, então, com essa regra? Não, porque ele aplica, né? Ele aplica para nós, para ele recebia, da mesma bondade que você está dizendo, ele recebia uma grande contrapartida. Ele recebia, mas não havia uma tradição e nem um trato. Mas isso significa que não mereceu ser avisado? Você sabe o que eu acho, Marco Aurélio? Diga. Você deve se limitar a falar do São Paulo. É que você fala muito de outros times, acirra o ânimo entre as torcidas e depois você causa muito problema. Cuida do São Paulo e deixa o Corinthians aqui que nós cuidamos dele. Não, quando o São Paulo é atingido de uma forma igual, porque os casos são semelhantes e as conversas são diferentes quando é para o São Paulo ou quando é para o Corinthians, eu não estou aqui falando do Corinthians, eu estou falando de um caso que é semelhante àquele que nós fomos atingidos, inclusive com cartas, depoimentos oficiais do Corinthians, profundamente deselegantes, na minha opinião. Mas isso já passou, já passou. O São Paulo não faz parte da semana, do clássico. Então já passou, tá bom. O São Paulo faz parte do passado. Nós já jogamos, fomos lá 10%. O próximo jogo que vocês vão no Pacaembu, já vê o local lá onde o Santos vai ficar, que vocês vão ficar lá, e 10% fim de papo. Mas vamos ver, olha, sem querer me intrometer, Marcos, só um pouquinho. Sem querer me intrometer, que você citou a questão do muro e aí o Marcos... Mas ele falou que o Corinthians está à margem da lei. O Corinthians está à margem da lei, minha querida Renata. Ele não tem que falar de lei, primeiro que ele é médico, não entende de lei. Segundo que de Corinthians ele não deve falar nada. Certo? Nós tínhamos um problema muito sério com a diretoria do São Paulo por causa de um dirigente que nós tínhamos aqui. Tiramos ele, aí entrou você aí que faz o papel do outro que tinha aqui. Você precisa respeitar os outros times. Eu respeito muito mais que o senhor. Você não respeita nada. Respeito o futebol. Você cuida do Eu respeito o futebol. O futebol é um todo. Ele não é o Corinthians ou o São Paulo. Ele é um todo. E quando o futebol é incoerente nas suas ações, a gente sempre questiona. Ô, Renata, você está no comando do programa, eu não estou aqui para conversar com o Marco Aurélio Cunha, senão eu não entraria no programa. Eu vou aproveitar agora, vou colocar uma opinião aqui neutra do nosso comentarista, de um dos nossos comentaristas. Eu quero que o Neto, até porque a gente estava conversando sobre essa questão, e o Neto tem uma posição definida em relação ao Santos e ao Corinthians. Eu queria que você colocasse agora. Eu tenho a minha posição definida, não só ao Santos, ao Corinthians, ao São Paulo, ao Palmeiras, a qualquer equipe. Eu acho que o que precisa ver no futebol é bom senso, e que o Mário Gomes tem muito, diga-se de passagem. É o que nós queremos. Então, mas só que tem uma coisa, o que o Corinthians está fazendo com o Santos é a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo fez com o Corinthians. O que precisa fazer é ter bom senso e tratar o torcedor de uma forma digna. Por exemplo, a gente vê o torcedor que nem boi para comprar ingresso, que é um absurdo isso. E não é só o corintiano, é o São Paulino, o palmeirense, o santista, é todo mundo. Se a gente quer ter respeito, se a gente quer ter bom público, se a gente quer ter realmente um futebol de alto nível, e que hoje a gente está tendo muitos jogadores, a gente tem que ficar brigando dirigentes de alto nível, como o Dr. Marco Aurélio, como o senhor, num programa de televisão. Eu acho que o torcedor vai para campo do mesmo jeito. Agora, o Corinthians sempre recebeu 10% na Vila, sempre recebeu 6%, né? 6%, tudo bem, 6%. Mas não seria mais lógico deixar metade Corinthians e Santos, metade Corinthians e Palmeiras, metade São Paulo? Você veja bem, vamos pensar nós aqui, né? Teríamos então, a partir do raciocínio seu, a seguinte situação. Quando o Santos manda o jogo, o Corinthians tem 6%. Quando o Corinthians manda o jogo, o Santos tem 50%. Quando o Corinthians vai jogar com... Isso não foi do raciocínio aí. Então, veja bem, nós temos que fazer o que nós fizemos com o Palmeiras. Tem que partir de alguém, né? Mas, Neto, espera aí. O que você está falando em relação aos 6% do Santos, você tem razão. Como o São Paulo também estava na regra. Olha, agora só que eu disse o seguinte, eu disse, além disso, eu não estou dizendo, eu estou dizendo para que vocês
entrasse num acordo 50% cada um. Não é porque o Santos fez errado, o São Paulo fez errado, o Flamengo fez errado.